Anápolis, Goiás, 12 de outubro de 2007. O céu amanheceu com aquela luminosidade dourada que só o cerrado brasileiro oferece em outubro, quando o fim da seca anuncia as primeiras promessas de chuva. Na casa dos Mendonça, o movimento começou cedo. Cristina, 26 anos, professora primária querida por todos na comunidade, se preparava para o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. O cabelo já arrumado, as unhas feitas na cor rosada que combinava com os arranjos de flores da decoração, a maquiagem suave que realçava seus olhos castanhos. Ela estava radiante. Nunca a vi sorrir tanto quanto naquela manhã, relatou depois Marina, sua irmã mais nova e madrinha de casamento. Cris tinha aquela energia boa, sabe? Daquelas pessoas que todo mundo gosta de ter por perto. E ela amava o Renato de um jeito que era bonito de ver. Renato Silveira, 29 anos, engenheiro civil, havia pedido Cristina em casamento após 3 anos de namoro. O relacionamento dos dois era admirado por amigos e familiares. Um casal que se complementava, que fazia planos, que já tinha inclusive dado entrada no financiamento da casa própria, num condomínio recém-construído na zona sul da cidade. Às 15h30, o vestido branco de renda francesa foi colocado cuidadosamente dentro da van alugada, especialmente para transportar a noiva e as 5 madrinhas até a igreja matriz de Santana, no centro histórico de Anápolis. A cerimônia estava marcada para as 17 horas. Cristina optou por se vestir apenas na casa paroquial, anexa à igreja, um costume ainda mantido por muitas famílias tradicionais da região. Ela estava tranquila, falando sobre como queria que as fotos ficassem naturais. Nada muito posado, contou Débora Almeida, amiga de infância e uma das madrinhas. Comentou que estava com um pouco de dor de cabeça e pediu um analgésico. Achei normal. Nervosismo de noiva. A van deixou a casa da família Mendonça às 15h47, conforme registrado depois pela investigação policial. O trajeto até a igreja não levaria mais que 25 minutos, mesmo com o trânsito de sábado, mas a van nunca chegou. Às 16h30, com os primeiros convidados já ocupando os bancos da igreja e o noivo ajustando a gravata na sacristia, o celular de Cristina não respondia. As madrinhas que haviam ficado para ajudar na organização começaram a ligar para os familiares. Às 16h45, o pai da noiva, Antônio Mendonça, visivelmente perturbado, informou ao padre que algo estava errado. Às 17h15, quando a cerimônia deveria estar em andamento, a polícia militar foi oficialmente acionada. O que se seguiu foi um pesadelo que ninguém naquela igreja, decorada com lírios brancos e rosas champanhe, poderia imaginar. A van foi encontrada às 19h40 daquele mesmo dia, estacionada numa estrada de terra que leva à região conhecida como Serra da Jiboia, a aproximadamente 15 quilômetros do centro de Anápolis. O veículo estava destrancado, com a chave no contato. No banco de trás, o buquê de noiva intacto, mas nenhum sinal de Cristina ou do vestido. As 5 madrinhas foram encontradas caminhando desorientadas pela estrada principal, a cerca de 2 quilômetros da van abandonada. Todas apresentavam sinais de terem sido sedadas, confusão mental, fala arrastada, incapacidade de lembrar o que havia acontecido. Os exames toxicológicos posteriores identificaram a presença de benzodiazepínicos em concentração suficiente para causar amnésia temporária. Lembro de estarmos conversando na van. A Cris estava mexendo no celular, mostrando mensagens do Renato. Depois só lembro de acordar com gosto de remédio na boca, numa espécie de galpão abandonado, sem a Cris, sem entender nada, declarou Mariana Costa, uma das madrinhas, em depoimento oficial. O motorista da van, Jair Pereira, 51 anos, foi encontrado apenas na manhã seguinte, ainda sob efeito de sedativos, amarrado dentro do porta-malas do próprio carro, um Corsa prata estacionado próximo à rodoviária da cidade. Ele não se lembrava de nada, além de ter sido abordado por um veículo que sinalizou com faróis altos como se pedisse passagem, logo após deixarem a avenida principal e entrarem na rodovia estadual. Cristina Mendonça havia desaparecido sem deixar rastros. Os primeiros dias após o desaparecimento foram de mobilização intensa. O caso ganhou destaque nos jornais locais e, em pouco tempo, na mídia nacional. A imagem de Cristina,
sorridente, com o dedo anular exibindo o anel de noivado, tornou-se símbolo de uma tragédia que comoveu o Brasil. Noiva desaparece a caminho do altar. Manchetes similares ocuparam capas de jornais por semanas. Foi como se a cidade inteira tivesse parado, lembra Sônia Vieira, diretora da escola onde Cristina lecionava. Os alunos fizeram cartazes, os pais se revezavam nas buscas, os comerciantes distribuíam panfletos com a foto dela. Anápolis é uma cidade grande, mas nessas horas parece um lugar onde todo mundo se conhece. A Polícia Civil de Goiás formou uma força-tarefa dedicada exclusivamente ao caso. O delegado Ricardo Nunes, responsável pela investigação, chegou a declarar que se tratava do caso mais complexo de sua carreira de 23 anos. As buscas se concentraram inicialmente na região da Serra da Jiboia, com cães farejadores, drones e dezenas de voluntários vasculhando cada metro quadrado do terreno acidentado. Durante os primeiros 3 meses, surgiram diversas linhas de investigação. A principal delas apontava para um possível crime passional. Descobriu-se que Paulo Henrique Matos, ex-namorado de Cristina, havia feito ameaças ao casal 6 meses antes do casamento. Paulo chegou a ficar detido por 30 dias, mas foi liberado por falta de provas concretas que o ligassem ao desaparecimento. Seu álibi estava em um aniversário de família em Goiânia, com mais de 40 testemunhas, nunca foi quebrado. A segunda linha investigativa explorava a possibilidade de tráfico humano. Naquele mesmo ano, 2 jovens haviam desaparecido em circunstâncias semelhantes em cidades do interior de Goiás, embora nenhuma em contexto tão específico quanto um casamento. Esta teoria ganhou força quando um informante anônimo relatou ter visto uma jovem com características semelhantes às de Cristina sendo forçada a entrar em um caminhão na divisa com Minas Gerais, 3 dias após o desaparecimento. As autoridades chegaram a realizar operações conjuntas com a Polícia Mineira, mas a denúncia mostrou-se infrutífera. Para Renato, o noivo, os dias se transformaram em um tormento sem fim. De suspeito inicial, como é protocolar em casos de desaparecimento, a vítima colateral de uma tragédia inexplicável, ele viu sua vida desmoronar. Nos primeiros meses, ele não conseguia dormir. Perdeu quase 20 quilos e estava irreconhecível, conta Marcelo Silveira, seu irmão mais velho. Renato deixou o emprego na construtora, vendeu o apartamento que tinham comprado juntos, não suportava mais viver cercado por lembranças e olhares de pena. Enquanto isso, a família Mendonça vivia o luto ambíguo característico de desaparecimentos, aquele em que não há corpo, não há despedida, não há certeza. Marina, a irmã mais nova, abandonou a faculdade de Direito no último ano para se dedicar integralmente à busca por Cristina. Antônio, o pai, antes um homem sociável e ativo na comunidade local, tornou-se recluso, aparecendo publicamente apenas para os apelos periódicos por informações sobre o paradeiro da filha. O pior não é só a ausência, é a dúvida, desabafou Clara Mendonça, mãe de Cristina, em entrevista concedida 1 ano após o desaparecimento. Você vai dormir pensando, ela está viva, está sofrendo, está tentando voltar para casa, ou já não está mais entre nós? É um pensamento que corrói a alma, dia após dia. Com o passar do tempo, a intensidade das buscas diminuiu naturalmente. O caso que havia mobilizado o país aos poucos foi sendo substituído por outras tragédias, outros desaparecimentos, outro ciclo interminável de notícias. A delegacia especializada continuava investigando, mas os recursos foram gradualmente reduzidos. As pistas haviam se esgotado. Em 2010, 3 anos após o desaparecimento, a família lançou uma campanha nacional com apoio de ONGs dedicadas a pessoas desaparecidas. Outdoors com o rosto de Cristina, agora projetado digitalmente para mostrar possíveis mudanças em sua aparência, foram instalados em rodovias de 5 estados. A recompensa por informações chegou a $150 mil, valor arrecadado em campanhas comunitárias. Em 2012, o programa Linha Direta, da TV Globo, dedicou um episódio inteiro ao caso. A reconstituição do desaparecimento gerou comoção e dezenas de ligações com supostas pistas. Todas, uma a uma, verificadas e descartadas pela polícia. O 5º aniversário do desaparecimento foi marcado por uma missa e caminhada silenciosa
pelas ruas de Anápolis, com pouco mais de 200 pessoas. O contraste com a mobilização inicial era evidente. Em 2015, o inquérito foi oficialmente transferido para a divisão de casos não solucionados, embora tecnicamente permanecesse aberto. A vida seguia para todos, carregando o peso invisível de uma história sem conclusão. Renato se mudou para o Rio Grande do Sul em 2014, tentando reconstruir a vida longe das memórias que Anápolis guardava. As madrinhas, marcadas pelo trauma, tomaram rumos distintos. 2 deixaram a cidade. Uma passou por longo tratamento psiquiátrico para transtorno de estresse pós-traumático. E assim, o caso da noiva desaparecida foi lentamente envolvido pelo manto do silêncio e do esquecimento. Palmeiras de Goiás, 23 de agosto de 2018. O sol já se punha no horizonte quando Josué Pereira, 62 anos, levava seu gado de volta para o curral depois de um dia de pastagem. Fazendeiro experiente, conhecia cada centímetro de suas terras, herdadas do pai, que por sua vez as havia recebido do avô. Porém, naquela tarde, algo incomum chamou sua atenção. Os cachorros começaram a latir de um jeito diferente, perto daquele matagal denso na divisa com a propriedade do seu Alcides, contou Josué posteriormente. Pensei que fosse alguma capivara, ou até mesmo uma onça pequena, que às vezes aparece na região. Então fui verificar. O matagal em questão ficava numa área de baixada, próxima a um córrego intermitente que só carregava água durante a estação chuvosa. Uma região pouco frequentada, de difícil acesso, onde a vegetação nativa do cerrado crescia densa e retorcida. O local ficava a aproximadamente 90 quilômetros de Anápolis, numa região rural de Palmeiras de Goiás. Acompanhado por 2 de seus cachorros e armado com uma espingarda, por precaução, Josué adentrou a vegetação espinhosa. O cheiro foi a primeira coisa que notou. Algo queimado, misturado com o odor característico de material sintético derretido. Afastando alguns arbustos com um facão, deparou-se com uma pequena clareira onde alguém havia acendido uma fogueira, aparentemente meses antes, pois já havia vegetação crescendo sobre as cinzas. No início achei que fosse só mais um caso de caçadores que acampam ilegalmente na região. Já tive problemas com isso antes, explicou, mas quando mexi nas cinzas com um galho, vi algo branco, parecia um tecido. O que Josué encontrou foram os restos parcialmente queimados de um vestido de noiva. A parte superior estava praticamente intacta, com detalhes em renda francesa inconfundíveis, embora amarelada pelo tempo e pela fumaça. A parte inferior havia sido consumida pelo fogo quase por completo, restando apenas fragmentos do tecido e algumas contas que, segundo Josué, brilhavam contra a luz do sol poente. Achei aquilo muito estranho. Quem queimaria um vestido de noiva no meio do mato? Lembrei na hora daquele caso da moça que desapareceu anos atrás, porque minha esposa sempre comentava sobre isso. Dizia que era uma história que não saía da cabeça dela. Por sorte, a esposa de Josué, Aparecida, era professora aposentada e havia guardado recortes de jornais sobre casos que utilizava em suas aulas de redação. Entre eles, várias reportagens sobre o desaparecimento de Cristina Mendonça. Sem tocar mais no vestido, Josué marcou o local com um pedaço de tecido vermelho amarrado em um arbusto próximo e retornou à sede da fazenda. Dali, ligou para a polícia militar, que acionou a polícia civil. Na manhã seguinte, uma equipe de investigação, acompanhada por peritos criminais, chegou à fazenda Santa Luzia. Foram necessárias quase 2 horas de caminhada para chegar ao local exato onde o vestido havia sido encontrado. Era um lugar perfeito para ocultar evidências, avaliou depois a perita criminal Cláudia Rodrigues. Área remota, vegetação densa, solo arenoso que não preserva pegadas por muito tempo, próximo a um curso de água sazonal que poderia eliminar vestígios durante as chuvas. A perícia recolheu cuidadosamente os restos do vestido e realizou uma análise minuciosa da área num raio de 50 metros. Foram encontrados também fragmentos de um véu, um sapato feminino parcialmente derretido e, o mais importante, pequenos pedaços de metal que, posteriormente, foram identificados como partes de uma aliança de casamento com inscrições parcialmente legíveis. Levados para análise no Instituto de Criminalística de Goiânia,
Os itens foram submetidos a testes comparativos com as descrições detalhadas do enxoval de Cristina, que constavam nos autos do inquérito. Marina, a irmã, foi chamada para uma possível identificação. Quando vi aquele pedaço de renda, desabei, relatou Marina em entrevista posterior. Era o vestido da minha irmã. Reconheceria em qualquer lugar. Ela tinha escolhido pessoalmente aquele modelo de catálogo, mas pediu para acrescentar em pequenas pérolas, costuradas à mão em formato de flores minúsculas no decote. Era um detalhe único, personalizado, que estava lá, visível, mesmo depois de tanto tempo. A confirmação oficial veio 3 dias depois, quando a análise laboratorial identificou compatibilidade entre o DNA encontrado no interior do vestido e o material genético da família Mendonça, previamente coletado durante a investigação inicial. Após 11 anos, havia finalmente um rastro concreto de Cristina Mendonça. O caso, que havia esfriado com o passar dos anos, repentinamente voltou aos holofotes. A notícia do vestido encontrado correu rápido, primeiro nos grupos de WhatsApp da região, depois na mídia local, e logo ganhou destaque nacional. A descoberta reacendeu a esperança da família por respostas, mas também trouxe de volta a dor aguda da perda. A grande questão que intrigava os investigadores era: por que aquele vestido apareceu queimado justamente agora, depois de tanto tempo? E, mais importante, o que teria acontecido com Cristina? A descoberta do vestido reabriu oficialmente o caso Cristina Mendonça. O delegado Eric Moura, agora responsável pela investigação, formou uma nova equipe e retomou cada detalhe do inquérito original, cruzando informações antigas com a nova evidência material. O vestido nos deu não apenas um local para investigar, mas principalmente uma cronologia, explicou o delegado em entrevista coletiva. Pela análise da decomposição do tecido e do crescimento da vegetação sobre as cinzas, os peritos estimaram que a queima havia ocorrido entre 10 e 14 meses antes da descoberta. Ou seja, alguém manteve aquele vestido guardado por aproximadamente 10 anos antes de decidir se desfazer dele. Esta constatação foi crucial para a nova abordagem investigativa. Se o vestido esteve preservado por tanto tempo, possivelmente outras evidências também existiam. E mais importante, quem o guardou por uma década teria tido alguma razão poderosa para finalmente queimá-lo. Uma força-tarefa foi montada para mapear todas as propriedades num raio de 30 quilômetros da fazenda Santa Luzia. Foram identificadas 27 propriedades rurais, algumas pertencentes às mesmas famílias há gerações, outras adquiridas mais recentemente por investidores do agronegócio. Paralelamente, os investigadores revisitaram cada pessoa mencionada no inquérito original. Ex-namorados de Cristina, colegas de trabalho, familiares do noivo, cada pessoa que tivesse qualquer ligação com a vítima. O objetivo era identificar quem poderia ter conexão com a região de Palmeiras de Goiás. Foi nesse processo minucioso que surgiu um nome até então periférico na investigação: Augusto Marques, 59 anos, tio de Renato, o noivo. Em 2007, Augusto havia sido brevemente entrevistado como parte da rede familiar, mas sua participação na investigação não foi além disso. Agora, algo chamou a atenção dos investigadores. 3 meses após o desaparecimento de Cristina, Augusto havia comprado uma pequena chácara em Palmeiras de Goiás, a aproximadamente 12 quilômetros do local onde o vestido foi encontrado. Foi um desses detalhes que passam despercebidos quando você não tem um ponto de referência geográfico, admitiu o delegado Moura. No inquérito original, a compra da propriedade por Augusto constava como uma simples mudança de endereço, sem destaque. Ao ser novamente entrevistado, Augusto afirmou que adquiriu a propriedade como investimento e para ter um lugar tranquilo para passar os fins de semana. Disse que raramente frequentava o local, utilizando-o apenas para pescarias ocasionais. A investigação discretamente passou a monitorar Augusto. Seu histórico financeiro revelou um padrão curioso. Embora fosse funcionário público de renda modesta, conseguiu pagar à vista pela propriedade em Palmeiras. Além disso, descobriu-se que ele havia trabalhado como motorista voluntário na paróquia, onde seria realizado o casamento de Cristina e Renato, tendo acesso à logística do evento, incluindo o trajeto da van que transportaria a noiva. Quando os investigadores solicitaram um mandado
para inspecionar a chácara de Augusto, encontraram o primeiro indício concreto. Um galpão nos fundos da propriedade continha marcas no chão, compatíveis com as dimensões da van utilizada no dia do desaparecimento. Análises de luminol revelaram vestígios de sangue no piso de cimento, já muito desgastados pelo tempo. Confrontado com essas evidências e com a análise de seu histórico de ligações telefônicas, que o colocava nas proximidades da rota da van no dia do crime, Augusto finalmente cedeu. Sua confissão, obtida em 17 de novembro de 2018, veio de forma fragmentada, entre negações e contradições, revelando uma trama motivada por um misto de obsessão e ressentimento. Augusto era apaixonado por Cristina, revelou o delegado Moura após a confissão. Ele a conheceu durante os preparativos para o casamento e desenvolveu uma fixação doentia pela jovem. Nas palavras dele, ela era perfeita demais para o sobrinho, a quem considerava imaturo e indigno. A confissão revelou detalhes perturbadores sobre o crime. Augusto havia planejado meticulosamente o sequestro, estudando o trajeto, preparando sedativos que obteve através de seu trabalho anterior como auxiliar de enfermagem e escolhendo estrategicamente o melhor momento para interceptar a van. Seu plano inicial, segundo ele, era apenas conversar com Cristina, fazê-la enxergar que estava cometendo um erro. Eu só queria mostrar a ela que o Renato não era o homem certo, declarou em um dos trechos gravados da confissão. Achei que poderia convencê-la a desistir do casamento, que ela veria em mim alguém mais maduro, mais estável. No entanto, quando abordou a van, as coisas saíram do controle. Cristina reconheceu Augusto e reagiu com surpresa. Enquanto as outras ocupantes, já parcialmente afetadas pelo sedativo que ele havia previamente colocado em garrafas de água, oferecidas antes da partida, aproveitando-se de sua função como voluntário da paróquia, estavam desorientadas demais para interferir. Segundo a confissão, Augusto levou Cristina para a chácara que compraria meses depois, especificamente para ocultar o crime. Lá manteve-a em cativeiro por 2 dias, tentando convencê-la a fugir com ele para outro estado. Diante da recusa categórica da jovem e do medo de ser descoberto, em um momento de fúria, ele a estrangulou. O mais chocante na confissão foi como Augusto tratou o corpo e os pertences de Cristina, relatou o promotor de justiça Dr. Marcelo Bastos, responsável pelo caso. Ele enterrou o corpo em uma área remota da propriedade que pretendia adquirir, mas manteve o vestido guardado em uma mala trancada por anos, como uma espécie de troféu mórbido. Era o único item que ele não conseguia se desfazer. A decisão de queimar o vestido veio apenas em 2017, quando soube que a área onde havia enterrado Cristina seria transformada em um loteamento. Temendo que o corpo fosse descoberto durante as obras de terraplanagem, Augusto exumou os restos mortais e os transferiu para outro local, ainda mais remoto. Foi neste momento que, segundo ele, decidiu finalmente se desfazer do vestido, queimando-o no matagal onde Josué o encontraria meses depois. Guiados pela confissão, os investigadores localizaram os restos mortais de Cristina em 23 de dezembro de 2018, em uma área de difícil acesso dentro de uma reserva ambiental particular, a cerca de 20 quilômetros da chácara de Augusto. A identificação foi confirmada por exames de DNA e pela presença de um anel de família que Cristina usava junto ao anel de noivado, a única joia que Augusto não removeu do corpo. Em 11 de janeiro de 2019, 11 anos e 3 meses após o desaparecimento, Cristina Mendonça finalmente recebeu um funeral. A cerimônia, realizada na mesma igreja onde deveria ter se casado, reuniu centenas de pessoas, entre elas Renato, que viajou do Rio Grande do Sul para se despedir daquela que seria sua esposa. Ninguém imaginou que o desfecho seria tão próximo de nós, desabafou Marina, a irmã de Cristina, após o funeral. A monstro estava literalmente na família. Participou das buscas, consolou meus pais, esteve presente em todas as missas de 7º dia que realizamos ao longo dos anos. Augusto Marques foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado, ocultação de cadáver e outros crimes associados. Durante o julgamento, manteve-se impassível, demonstrando o mesmo distanciamento emocional que lhe permitiu conviver com a família da vítima e seu próprio sobrinho durante anos,
carregando consigo o peso do segredo. Para a comunidade de Anápolis e para a família Mendonça, o encerramento do caso trouxe um misto de alívio e dor renovada. As respostas, tão longamente buscadas, revelaram-se ainda mais sombrias do que as piores suposições. O caso Cristina Mendonça tornou-se emblemático em Goiás, impulsionando mudanças nos protocolos de investigação de pessoas desaparecidas e na forma como evidências são preservadas ao longo do tempo. A história da noiva que nunca chegou ao altar entrou para o imaginário coletivo como um lembrete da fragilidade da vida e da persistência necessária na busca por justiça. E quanto ao vestido queimado encontrado no matagal, aquele fragmento de tecido branco que sobreviveu às chamas e ao tempo, foi o fio que, finalmente, permitiu desvendar a verdade sobre uma das histórias mais dolorosas que o Cerrado goiano testemunhou. Anápolis, 12 de outubro de 2022. 15 anos após o desaparecimento de Cristina, um envelope pardo chegou à redação do Jornal Diário de Anápolis. Sem remetente identificado, continha apenas um pendrive e um bilhete manuscrito com os dizeres: "A verdade nunca é simples como parece. Há mais sobre Cristina Mendonça." Silvana Campos, jornalista investigativa que acompanhou o caso desde o início, foi a primeira a acessar o conteúdo. No pendrive, um vídeo caseiro gravado em 2007, 2 semanas antes do casamento. Nas imagens, Cristina aparecia visivelmente perturbada, sentada na varanda de uma casa desconhecida. "Não sei se devo seguir com isso", dizia ela para a câmera, segurando o que parecia ser um teste de gravidez. "Ele disse que me ama, mas não sei se está pronto. Não sei se estou pronta." A revelação de que Cristina estava possivelmente grávida no momento de seu desaparecimento nunca havia surgido durante a investigação. Nenhum relatório médico ou depoimento familiar mencionou essa possibilidade. A análise forense dos restos mortais, devido ao estado avançado de decomposição, não pôde confirmar ou descartar uma gravidez inicial. Mais intrigante ainda, a casa no vídeo não era a residência dos Mendonça, nem de Renato, nem de nenhum amigo próximo identificado durante as investigações. Uma análise detalhada das imagens revelou, através de um calendário parcialmente visível na parede, o logo de uma pousada em Alto Paraíso, município a 230 quilômetros de Anápolis, conhecido por atrair turistas em busca das belezas naturais da Chapada dos Veadeiros. Quando recebemos o vídeo, imediatamente o encaminhamos às autoridades, explicou Silvana em seu artigo publicado dias depois. A questão que permanece é: quem gravou esse vídeo e por que esperou tanto tempo para revelá-lo? A Polícia Civil reabriu parcialmente a investigação para apurar esta nova informação. Descobriu-se que Cristina havia feito uma viagem de 3 dias a Alto Paraíso, supostamente com amigas da faculdade, 1 mês antes de seu desaparecimento. No entanto, nenhuma dessas amigas foi mencionada no inquérito original, um detalhe aparentemente negligenciado. Ao rastrear registros da pousada identificada no vídeo, os investigadores encontraram uma reserva no nome de Cristina, mas para um quarto duplo, não para um grupo. O segundo hóspede havia pago em dinheiro e não deixou documentação completa. Uma nova entrevista com Marina, irmã de Cristina, revelou algo surpreendente. Cris me contou sobre a viagem, mas pediu que eu não comentasse com ninguém. Achei que fosse apenas nervosismo pré-casamento, que ela precisava de um tempo sozinha para pensar. Ela voltou diferente daquela viagem, mais quieta, pensativa. Quando perguntei se estava tudo bem, ela apenas disse que às vezes a vida nos coloca em encruzilhadas que não prevemos. Renato, agora casado e com 2 filhos no Rio Grande do Sul, foi novamente questionado. Visivelmente abalado pelo ressurgimento do caso, negou qualquer conhecimento sobre uma possível gravidez ou sobre a viagem a Alto Paraíso. Se Cristina estava esperando um filho, eu não sabia, afirmou em depoimento. Teríamos ficado felizes. Era algo que planejávamos para depois do casamento, mas teria sido uma bênção de qualquer forma. As amigas mais próximas de Cristina, reunidas para novas declarações, demonstraram surpresa com a revelação. Uma delas, no entanto, Débora Almeida, a mesma que havia notado a dor de cabeça de Cristina no dia do desaparecimento, hesitou visivelmente antes de acrescentar:
Cris mencionou que tinha conhecido alguém que a fazia questionar suas certezas. Não dei importância na época. Achei que fosse apenas insegurança normal antes de um compromisso tão sério. Questionada sobre por que não mencionou isso durante a investigação inicial, Débora argumentou que pareceu irrelevante diante da tragédia e que não queria manchar a memória da amiga com rumores infundados sobre uma possível infidelidade. O mistério do remetente do vídeo permanece. Análises forenses não encontraram impressões digitais no envelope ou no pendrive. O bilhete manuscrito foi comparado com a caligrafia de dezenas de pessoas ligadas ao caso, sem correspondência conclusiva. Em abril de 2023, o cemitério municipal de Anápolis foi palco de uma pequena cerimônia. Uma nova lápide foi colocada sobre o túmulo de Cristina Mendonça. Além das datas de nascimento e morte, uma inscrição adicional: "E ao anjo que nunca conhecemos". O caso Cristina Mendonça, oficialmente resolvido com a condenação de Augusto Marques, deixou uma porta entreaberta para perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Como observou Silvana Campos em seu artigo final sobre o caso, por trás de cada tragédia que captamos como sociedade, existem camadas de histórias pessoais que permanecem nas sombras. O que sabemos nunca é toda a verdade, apenas a parte dela que conseguimos iluminar. Para os moradores de Anápolis, o nome de Cristina Mendonça evoca não apenas a lembrança de um crime brutal, mas também um lembrete de que mesmo as histórias aparentemente concluídas podem guardar segredos que o tempo, em seu implacável avanço, ocasionalmente revela.